Bem-vindos a mais um episódio das sagas e das histórias que eu trago para vocês nesse canal. Para quem não me conhece, meu nome é Anderson Dick, eu sou o fundador da Fueltech, mas aqui eu estou para falar de histórias de carros, paixões, aventuras e tudo que vocês têm visto aí nesses últimos meses. Tem sido um ano bem intenso, 2021 recém começou e a gente já teve a saga da Ferrari que está sendo um sucesso, que foi um sucesso, acabou de aparecer no Vino Week, saga da Corvette C8 que está um fenômeno, né, que o sucesso que está fazendo no mundo inteiro, nos Estados Unidos e obviamente no Brasil. A Mercedes que vai ser, eu acho que o carro mais top que eu já fiz na minha vida, prometo, é o carro que a gente está fazendo tudo do zero. Vai ter bastante novidade da Mercedes, mas eu estou segurando para mostrar na hora certa. Sem falar nos outros projetos que eu tenho no Brasil, como o Calibra, o meu Mazda RX-7, que está no processo de restauração assim, na lata, literalmente lixado tudo lá no Dene, em São Paulo, que vai ter toda a elétrica nova, que vai ter do Pancho, que vai ter todo o interior novo da Bravo, tapeçaria. A gente está fazendo um projeto assim para deixar o melhor Mazda RX-7 do mundo. Prestem atenção, mais zero do que 0 km, essa é a intenção. Mas hoje vocês vão ver a história dessa Corvette aqui. Esse carro foi muito especial para mim. Foi o meu primeiro carro preparado aqui nos Estados Unidos. Foi a minha primeira experiência podendo mexer num carro americano, podendo fazer um projeto junto, chamando um amigo que vocês vão conhecer mais detalhes daqui a pouquinho, que caiu no primeiro golpe do churrasco. Ele foi o precursor de cair nesses golpes aí dos brasileiros. E eu vou contar agora essa história para vocês, que é realmente apaixonante. Esse carro aqui, eu sou apaixonado por ele. Então, pega a pipoca, chimarrão, café da manhã, quem tiver de noite aí com uma cervejinha, um churrasquinho com os amigos e vamos assistir. Espero que vocês curtam aí. Muito obrigado. Para começar, o primeiro capítulo do episódio de hoje vai ser mostrando as diferenças entre a Corvette C6 e a Corvette C8, ou seja, a sexta geração e a oitava geração. Tem aí 15 anos de diferença entre as duas, mas na verdade mais do que isso, porque essa aqui é uma 2016 que foi lançada em 2004 ou 2003, alguma coisa assim, e aquela foi lançada em 2020, então elas têm praticamente 17 anos e ainda tem uma geração entre elas que é a C7, que é a sétima geração, que eu nunca tive nenhuma, então na verdade eu vou falar da C6 e da C8 assim, para vocês entenderem as diferenças dos carros, e não é que um carro é melhor que o outro, eles são diferentes, isso é o mais importante. Primeira coisa que a gente percebe, ó, o comprimento dos carros, até olhem eles mais ou menos junto aqui atrás, ó, observa que a porta do motorista é bem mais para trás, o carro ele tem a traseira mais curta e a dianteira um capô bem mais comprido, ó. Inclusive o entre-eixo é muito parecido e o comprimento do carro é praticamente igual, ó. Só que o capô desse carro aqui, ó, o do C8, ó, ele acaba mais ou menos aqui o vidro, ó. O vidro do C8 está aqui assim, ó. Então ele tem, sei lá, 50 centímetros ou quase um metro, aqui, uns 80 centímetros de capô a mais e a posição do motorista é muito mais para trás, ó. Por quê? Obviamente, porque esse aqui, na verdade, o motor é atrás, e essa foi a grande diferença do Corvette C8, né? Aqui abre o porta-mala, para quem não sabe. Tem muita gente que não sabe, eu demorei um tempão para descobrir. Então, olha aqui, ó, o motor do C8 ele fica aqui atrás, né? Tem o vidro que separa para o motorista, ele tem esse porta-malas aqui, que é bem útil aqui, ó. Vocês já viram várias vezes eu no mercado mostrando as compras e tudo, e o vidro. E já o C6, ele tem um baita de um porta-mala, também abre por aqui, ó. Eu vou te falar que eu fiquei anos sem saber disso aqui. Eu sempre abria lá por dentro. E aqui, ó, ele tem um porta-mala gigante, ó. Inclusive é exagerado, assim. Hoje eu até usei ele no supermercado. Meu, é impressionante a quantidade de coisa que cabe aqui. Mas é o jeito que eles fizeram. Uma coisa que o Corvette C6 tem, a transmissão dele é atrás. Então ele tem um eixo piloto gigante, a embreagem dele é atrás, a transmissão é atrás, tudo é atrás. Isso que eles fizeram para ter uma distribuição de peso maior nesse carro na época, justamente para ele ter 50-50 de peso, que era um desafio muito grande, porque como tem, se for pensar, seria muito leve atrás, sem a transmissão tendo só um diferencial. Então ele tem um motorzão na frente e atrás ele não tem praticamente nada, então eles botaram todo o câmbio atrás. O motor desse carro chama LS7, tá? E aí, depois eu vou explicar a preparação que a gente fez, mas por enquanto eu estou falando das diferenças do carro. Então o motor aqui desse carro é um LS7, ele é 7 litros originalmente, né? Também tem bomba de óleo externa. Aquele motor lá é o LT2, né? Que é 6.2 litros, ele é menor que esse. Esse aqui original já vinha com 505 cavalos, ó.
porque ele é uma versão Z06. Então a Corvette ele sempre faz o seguinte, ele sempre tem a versão de entrada, que é Stingray. Essa versão de entrada da Corvette, ó, tá colocada aqui, ó. A versão de entrada da Corvette, que é Stingray, existe na C6 também, e ela é 6.2 que nem essa aqui, digamos assim. Só que aí na Corvette C6, a Stingray acho que ela é 425 cavalos, alguma coisa assim. Se alguém tiver, pesquisa aí, coloca numa mensagem. E nesse carro ela passou para 495. As diferenças de motor assim, eles são muito parecidos o LS para o LT, mas o LS ele ainda é injeção indireta, né? Então ele tem bicos injetores aqui, ó, no coletor de admissão, e não tem injeção direta, que é dentro do cilindro. Mas em si a concepção, o bloco é muito parecido, toda a concepção do motor é muito parecida. Esse carro aqui, vocês podem ver, que nem eu falei, ele vem com... Essa aqui é as rodas originais dele, ó, que eu sempre gostei muito, ó. Quando era meu, elas eram claras e o novo dono desse carro pintou de preto. Mas ele é um pneu 275, 35 aro 18, e atrás ele tem um pneu aro 19, então é uma polegada atrás maior, ó. Aqui ó, é 300, eu coloquei esse pneu aqui, que é um 345 30 19. Então é uma roda com 12 polegadas de largura original, ó. Deixa eu ver se vai dar pra ver aqui, ó. Mas é uma pata esse negócio incrível. Para ter uma ideia, o pneu é 345 aqui, ó. E esse carro ele vem com como se fosse um wide body, o Z06, na frente e atrás. Então ele tem essa entrada de área característica do Z06 também. Ela é mais larga do que no carro, no Stingray da C6, digamos assim. Então ele cabe uma roda mais larga já de fábrica, ele já vem com uma roda mais larga e já permite, aerodinamicamente é bem maior esse carro. Já esse Corvette aqui, as rodas originais, então, essa aqui é 18, 19, né? Esse aqui era 19 e 20. E eu coloquei 20 e 21 para aumentar um pouquinho a roda. Então aqui, esse carro aqui tá com um pneu, vamos ver, que é um 315, 30, 21, ó. E é o que dava mais ou menos assim nessa carroceria. E aqui na frente é um 265, 30, 20, ó. Que é também o que dava. Olha só isso aqui, ó, como tá. Vocês estão vendo aqui, ó. Isso aqui é tudo coisa da pista de arrancada, ó. Que eu fui com ele semana passada. Eu gravei esse vídeo aqui, o vídeo da semana passada, tava na pista de arrancada. Caramba, vai ter que raspar esse pneu. Todos os Corvettes até hoje, até a 7ª geração, né, que é no meio dessas duas, sempre vieram com motor na frente. E os carros europeus sempre vieram com motor atrás, né, que nem a Ferrari, Lamborghini, Audi R8. Então sempre foi um desafio assim para a Chevrolet ou para os carros americanos, digamos assim, se um dia eles fariam o que eles chamam de mid-engine, né, que é o motor central, né. Então aqui na verdade acaba ficando um porta-malas na frente, que vocês já viram que eu utilizei para outra coisa, que no caso é o tanque de metanol para injeção, foi até controlar o combustível adicional, mas basicamente eles fizeram um porta-malas dianteiro para acomodar isso aqui. Claro que ele tem os radiadores a mais, algumas coisas aqui na frente, então nem tudo vai para trás. Esse carro aqui ele tem 2 radiadores na frente, ó. Um aqui e o outro aqui, ó. E aí um terceiro radiador que é no lado de lá. Então ele tem os 3 radiadores aqui. O outro é aqui, ó, nessa entrada de ar aqui, os 3 radiadores de água. E a Corvette C6, ela tem apenas um radiador, na verdade gigante aqui na frente, que inclusive eu troquei, ó, por um maior, ó. Vocês estão vendo aqui, ó, esse radiador maior, só que esse carro tem um problema muito sério de refrigeração. Original, na pista, ele já tende a esquentar, porque ele tem muita pouca entrada de ar, eles falam na frente. E aqui particularmente eu piorei ela porque eu botei um intercooler, mas depois eu vou para a parte da preparação aqui ainda. E já a Corvette C8, eles melhoraram muito com esses 3 radiadores assim distribuídos ao carro, então diz que a refrigeração desse carro é fenomenal. E também ninguém botando um intercooler de 5 polegadas na frente do carro já ajuda bastante. As diferenças maiores externas são basicamente essa, né? Deixa eu mostrar para vocês internamente o que mudou nesses carros aqui, começando pelo C6. A posição de dirigir desse carro ela é bem confortável. Eu sempre gostei muito de ser um carro que tu senta, digamos assim, baixo, fica assim muito baixo ao chão, inclusive se olhar, não sei se conseguem ver, mas ele é mais baixo que a Corvette C8, ó. As duas estão, essa aqui não está rebaixada e a Corvette C8 está rebaixada. Então
O C6 é um carro menor, é um carro mais baixinho assim. E com esse capô longo na frente aqui assim, ó, é impressionante a percepção, assim, a sensação que tu tá sentado em cima da roda traseira desse carro. E como ele tem uns pneus muito largos na traseira, realmente uns 3, 4, 5, é muito grande. Eu acho que é um dos maiores pneus de carro original, assim, ó, que cabe num carro original. Ainda porque a roda é original, né? A sensação é realmente interessante, assim, dirigir esse carro. E ele é um dos últimos carros manuais que tem. Na verdade, a Corvette C7 veio manual, tinha a opção de ser manual. E já o Corvette C8 não tem essa opção, é só o Dual Clutch que vocês, quem acompanha as sagas aí da C8 já viu o quanto de trabalho dá esse negócio. Mas aqui de espaço interno, olha só, todo o porta-malas aqui é gigante, né? Até eu brinco, meus filhos adoram ficar na cachorreira aqui, ó, que nem se fosse um Fusca deitado aqui brincando, andando dentro do condomínio. O painel dele, ó, é um painel assim, digamos, bem moderno para a época, né? Lembra que isso aqui é 20 anos atrás. Esse mostrador para mim é um dos mais icônicos assim, esse da Chevrolet. Eu acho que a gente se inspirou muito assim nele para várias coisas assim, e todo mundo, acho que toda a indústria se inspira nele. E assim, mas os bancos deles são relativamente simples, para a época era ok, mas é um banco assim que tu não consegue encaixar dentro assim, tu meio que escorrega pro lado, se for no track day. Eu até tive uma experiência ruim, fui num track day com o Thiago Kifuri de carona, ele tinha um Corvette Z6 igual a esse amarelo, né, que até vendeu para o nosso amigo Farley Coach lá na Romênia, na Europa. E era esses bancos exatamente, o carro dele até não era mexido, ele só tinha comando e tal, tinha uns 600 e poucos cavalos. E cara, era terror e pânico assim no carona, porque simplesmente eu escorregava pro lado. O Thiago até botou um banco recaro pra ele tava bem, mas eu tava escorregando pra um lado, escorregando pro outro. Cara, mas tá muito bom de Tá. Ó, você planta o pé. Bastante Corvette até, eu achei. Dá uma olhada essa parte da pista. Você não vê. Viram aí como é que foi a onboard com o Thiago naquele Z06 dele? Foi realmente incrível aquela experiência. Mas aquele dia o Thiago perdeu a confiança. Eu perdi a minha confiança no Thiago para emprestar um carro meu para ele para um track day. Então, desculpe, Thiago, mas nada de tu tentar pegar a Ferrari ou nenhum dos meus carros para te acelerar em track day. Então, é muito malvado aí, foi muito forte aquela emoção. E aí, voltando o painel aqui dele, ele tem um rádio double DIN aqui, na verdade. Quando era meus carros, eu tinha a Fueltec aqui. E como eu não escuto rádio dentro do carro, eu botei a Fueltec nesse carro aqui. Tem um parênteses, vocês te lembram que na Ferrari eu botei aquele som Kenwood, porque eu tinha uma memória emocional dele. Eu nunca liguei ele na minha vida, acho que não tem nem alto-falante ligado no carro, mas ele tá lá. É só pra me lembrar. E aqui, ó, o que foi feito um painel, ó, que ficou bem legal assim, ó, de alcântara aqui, ó. Que até dá pra levantar ainda aqui embaixo, ó, pra acessar. Mas aqui tá a Fueltec, ó. Então, por exemplo, ela fica bem à vista, assim, fica uma posição parecida até com a posição do C8, né? O C8 já é assim, eles deram um pulo muito grande de acabamento, sabe, no carro. Assim, todos os detalhes, assim, aço escovado aqui, ó, ele realmente se puxaram, assim, para tentar pegar um público um pouco mais exigente, assim, até de carros, digamos, europeus, sabe? E claro que não tem o porta-malas, mas a gente tem duas belas turbinas aqui dizendo oi na orelha do cara. E tem um sistema de som, ele tem um carregador de celular aqui, wireless. Então aqui eu coloquei a Fueltec, que era os porta-copos. Tinha dois porta-copos aqui, que também não bebo nada dirigindo, então tá tudo bem. Então esse carro aqui tem umas comodidades assim mais modernas, ó. Por exemplo, esse painel de 12 polegadas assim que pega inteiro na frente, ó, é muito bacana. E ele tem esse marcador de 0 a 60 milhas por hora. Ele tem um lap timer que marca, na verdade, o tempo de volta. Isso aí é uma coisa muito legal para quem corre de track day, esse tipo de coisa no carro. O Thiago não vai pegar, fica tranquilo. E ele tem aqui o design do display, ó. Então, por exemplo, esse aqui é o track. Ele mostra o RPM aqui em cima, ó, a marcha aqui, a velocidade, a temperatura da transmissão, temperatura do óleo do óleo do motor, pressão de óleo. Aqui a temperatura da água, pressão dos 4 pneus, ó. E a pressão de óleo, né? E aqui a gente consegue trocar ele, por exemplo, para o mais estranho de todos, até não sei para que usa, é o weather que chama, que é, sei lá, para andar no tempo, no inverno. E aí ele mostra um contagiros nesse formato ali, tem atenção na bateria, tu pode configurar ainda cada informação, né? Mas é mais que eu quero mostrar o geral, assim, ó. Tem o Sport, que ele muda um pouquinho, assim, ó, fica o contagiros ali mais agressivo no meio e tal. E
tem o Tour, que chama, que é um estilo meio parecido até com o Weather ali. Então, essas configurações de painel. A interface aqui, com certeza, do Corvette é bem mais moderna já, é uma coisa bem... é padrão da GM até, dos últimos, mas tem hotspot, tem internet, tem o PDR aqui, que é uma coisa legal, que ele grava todas as informações, os recordings aqui, por exemplo. Então, ó, ver se eu acho... Ah, tá sem cartão de memória aqui, porque eu tirei ele para baixar uns vídeos. Mas aqui tu pode botar recording, que ele tem uma câmera aqui em cima, ó, que ele grava para frente e grava todas as informações e bota os tempos de pista, esse tipo de coisa, sabe? Então, tem bastante coisa aqui na parte de interface, mas uma coisa bem característica do C8 é exatamente essa coluna de controle do ar-condicionado e do aquecimento dos bancos, ó. E vocês podem ver também aqui que ele não tem câmbio, né? Então a marcha dele, na verdade, é aqui, ó. Vai botar em primeira, aqui em drive, ó, no caso, em ré, em neutro e em parque. Então é assim que configura, digamos assim, o carro. Mas uma coisa muito legal desse carro aqui é os bancos, até esses bancos aqui chamam Competition, que eu comprei. Quando eu comprei o carro eu escolhi esses bancos porque eles são literalmente uns bancos, tipo uns concha de corrida mesmo. É de fibra de carbono aqui e tal. E realmente ele encaixa bem aqui essa parte no cara, que assim, para não escorregar para o lado. Então é um banco muito, muito, muito bom assim de andar. Uma outra coisa desse carro aqui, ele tem o teto removível. Então, por exemplo, aqui, ó, dá para soltar aqui assim, ó, é manual o negócio, ó. E daqui tira, ó. E aí, gente, vamos ver se eu consigo tirar com uma mão segurando a câmera, ó. Então daqui, ó, a gente tira o teto. Não sei se vocês estão vendo. Deixa eu botar aqui. Ó, pronto. Botei o teto aqui, ó. Então esse espaço aqui atrás é para guardar o teto, ó. E aí ele fica um targa, tá vendo? Fica, inclusive, para mim é melhor do que um conversível, porque é rígido, não tem capota de lona, que nem, por exemplo, a Ferrari. E ainda assim fica um teto fechado. Já esse Corvette aqui, ele não tem isso, tá? Mas eu acho que o Stingray tem essa opção, mas esse aqui não tinha, eles fizeram no C8 mesmo aqui. Essa foi uma apresentação técnica dos carros originais, tá? Falar um pouco de valores hoje, tá? Porque obviamente esse carro aqui, quando era novo, ele era mais caro do que esse, porque ele é um Z06, né? Ele é uma versão superior ao Stingray. Mas esse carro aqui novo, tá? A minha Corvette, eu paguei $74 mil no valor dela. Ela varia de 59 a uns 100, mais ou menos, de acordo com os opcionais. Eu peguei tudo uns pacotes intermediários, que é o LT2, que chama... não, desculpe, o pacote 2 LT, que é um pacote que tem um interior ali com aquelas costuras. Ele tem o PDR, aquele negócio de gravar vídeo. Eu peguei o pacote Z51, que vem os freios um pouco maiores. Vinha o escapamento que eu tirei, no caso, escapamento com válvula esportiva, mas ele vem uma suspensão eletrônica que é muito boa nesse carro aqui, que é impressionante, e ele vem com diferencial LSD, que é fundamental, né, para, digamos assim, patinar as duas rodas juntos, um diferencial eletrônico, na verdade, LSD. Então esse é um pacote, esse pacote em si custou $5 mil, o outro pacote acho que custou 8, os cintos vermelhos, assim, a opção do cinto vermelho era $300 a mais, e os bancos era 1.500, então isso juntou os $74 mil. Esse carro aqui, usado, vou falar usado porque novo, ele era mais caro que $74 mil. Ele deveria ser uns 80, 90 mil dólares na época. Até se alguém souber pode compartilhar aí. Mas essa Corvette aqui, há uns 3 anos atrás, já que eu comprei ela valia uns 30 e poucos mil, assim, uma Corvette nessa faixa. Essa tem 58 mil milhas e hoje, com 50 e poucas mil milhas, se ela fosse original, ela ia valer em torno dos $40 mil. Essa é a minha opinião, assim, pelo que eu tive pesquisando, original, né? Claro que ela tem bastante preparação, então ela vale mais que $40 mil. Vamos dizer que vale aí tipo $50 mil esse carro, assim, com essa preparação aqui. Claro que gastou bem mais do que $10 mil para preparar, mas eu vou entrar nos detalhes com vocês isso aí na preparação daqui a pouco. Então, essa é a apresentação, assim, digamos assim, uma comparação entre a Corvette C6 e a C8, de uma maneira bem simples, e a minha visão sobre ela, obviamente, vai ter muito mais aspectos para quem usa para outros usos, ou pista, ou diferente. Então eu queria mostrar um pouco disso. Então agora eu vou fazer o seguinte, ó. Eu estou indo para um evento que eu vou de Corvette C8, que é um lugar que é perto daqui, e no caminho eu vou contar um pouco do papo de como é que foi a história de comprar esse carro
e como é que eu preparei ele mais ou menos no início, eu vou tentar mostrar para vocês. Então, acompanha aí. Vou fazer o seguinte, ó. Vou dar uma palhinha do barulho, a diferença dos barulhos de motor. Eu vou ligar um primeiro e vou ligar o outro, depois vocês vão ver a diferença de barulho dos dois, tá? Barulhão desse comando aí, legal. Vamos fazer agora na C8 aqui, ó. Impressionante, né? Vamos lá agora. Vocês vão com a gente. Olha a moto do Pedro aí. Mostra a foto aí. Tá, vambora. Guarda aí. Pedro vai junto comigo hoje. Bom, vamos lá então, deixa eu ver o endereço aqui. Isso aqui que eu vou contar nesse vídeo, Pedro. Contar a história de quando eu comprei a Corvette preta. Tu te lembra? Uhum. Tu te lembra quando é que foi? Quando a gente foi buscar ela? O que tu te lembra da Corvette preta? Eu não sei muito, eu não me lembro muito. Mas ela é muito barulhenta, não? Sim, que nem tinha um botão pra fazer mais... Barulho, né? Tinha um botão que ligava o escape mesmo dela, né? Eu sempre clico o botão. Se lembrou quando era na noite, daí eu só, que nem, era clicar no botão. Aham. E ela era bem rápida, né? Uhum. Bom, é o seguinte, ó. Essa Corvette é a C6 EO Six. Pra mim ela foi muito especial porque foi o primeiro carro que eu comprei nos Estados Unidos quando eu me mudei pra cá. Até a gente se mudou, o Pedro hoje tem 10 e a gente se mudou pra cá, o Pedro tinha 5, então faz 5 anos atrás, na verdade. Foi legal o seguinte, quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos, como qualquer brasileiro, né, que sonhou a vida inteira em ter carros americanos ou poder comprar carros diferentes, fica um mundo muito mais amplo de carros que você pode comprar. E aí o cara fica louco, né, porque simplesmente não sabe que carro comprar, não sabe qual opção, e aí pensa várias coisas, mas eu sempre tive uma paixão muito forte por Corvettes. Eu vou botar até uma foto aqui. Em 94, no Epcot Center, a primeira vez que eu vim para os Estados Unidos, quando eu tinha 13 anos de idade, eu tenho uma foto sentada dentro de um Corvette vermelho conversível. E não é à toa que esse carro aqui é vermelho hoje, e ser targa também meio que lembra essa. E ter tido esse carro, e ter aquela Corvette, para mim marcou muito a minha adolescência. Então, e claro, Corvette é o esportivo, digamos, mais em conta que existe do mundo, né? Digamos assim, comparando com supercarros. Ele sempre foi um carro comparado com supercarros, mas é uma fração no preço de uma Ferrari nova, por exemplo, coisas assim. Então a Corvette foi sempre muito, muito atrativa. E aí, claro, estava procurando uma Corvette, só que no caso, a EO Six, como eu falei, todas as vantagens dela ali, ela tem bomba de óleo externo, ela tem o wide body já, as paralamas alargadas, tem rodas maiores, ela tem freio melhor, o motor é mais potente. Ela realmente tem muita coisa superior e ela valia assim 5 a 8 mil dólares a mais do que uma comum. Então sempre valia a pena comprar uma EO Six. Então procurei uma EO Six, procurei e aí achei aquela ali numa concessionária da Lexus. Foi muito engraçado porque eu fui lá para comprar. Eu não achei que eu ia comprar, mas eu me apaixonei tanto pelo carro que eu meio que dei uma arriscada, digamos assim, comprei sem mostrar o carro para ninguém, assim, que entendia muito, ou pegar uma segunda opinião. Nem o Luiz mesmo viu o carro, digamos assim. Eu fui lá e comprei o carro com a minha percepção. E realmente dei muita sorte, porque o carro era muito inteiro. O carro tinha 30 e poucas mil milhas, uma baixa quilometragem e tal. Óbvio que quem tinha aquele carro ali fez algum track day, porque tinha umas barras de estabilidade já na suspensão, algumas coisas assim, mas
mas nada de surpresa no carro. Então realmente foi uma boa compra, assim. Aparentemente o carro sempre foi todo íntegro e não tem nenhum acidente nem nada, então foi muito bom. Eu me lembro que eu comprei acho que por não me lembro se era 33 mil dólares, alguma coisa assim na época. Isso foi em 2017, então, né? Aí que começa a parte engraçada, né? Claro, mesmo assim um Corvette de 500 HP aspirado, que é forte pra caramba, um motor 7 litros, nunca tá suficiente, né? E aí eu comecei a pensar, o que eu vou fazer para preparar, Só que as oficinas aqui nos Estados Unidos, elas são, em geral, elas vendem um pacote completo assim e, assim, ó, vou falar a verdade, eles cobram muito caro para preparar um carro aqui nos Estados Unidos. E para nós brasileiros, que a gente, digamos assim, está acostumado a pagar mão de obra no Brasil é muito mais em conta que aqui nos Estados Unidos, a gente não está acostumado com isso, então dá uma dor assim de pagar um valor maior para alguém preparar o carro. E aí eu comecei a olhar os kits que eu podia botar eu mesmo, digamos assim, na oficina mesmo. E aí uma coisa que eu sempre tive vontade de ter é um ProCharger. E o ProCharger, ele é um turbo, um blower, né? É um compressor, como se fosse uma meia turbina com uma correia atrás que liga no motor. A ProCharger é um fabricante muito famoso no mundo inteiro. Tem outros que é a Vortec, tem outros até tipos diferentes, mas esses são os mais famosos. E a gente sempre teve um relacionamento muito bom com a ProCharger, até por causa que a Proline está convertendo praticamente todos os carros deles para ProCharger, carros de Fueltech. Então a gente sempre teve um relacionamento muito bom. Então eu falei pro pessoal da ProCharger, ó, tô fazendo isso aí, eles me fizeram um baita de um desconto lá e acabei comprando o kit. Só que aí pra botar o kit, precisava botar embreagem, precisava botar... eu já tinha botado, a primeira coisa que eu tinha feito era botar numa Fueltech, uma FT600, depois eu vou mostrar mais detalhes, mas eu precisava fazer mais. E aí eu precisava botar o kit, só que eu vi que não era tão fácil assim de botar eu sozinho, porque quem acompanha a série sabe que eu não sou o cara mais habilidoso em eu botar a mão na massa. Eu tenho as ideias, sei como fazer, mas a ferramenta em si não sou o melhor. E aí foi na época que tem um cara que era um grande amigo meu do Brasil, que chama Giovanni Med. O Med, hoje ele está no Brasil, inclusive trabalha bastante com isso, fala com ele muito, mas na época ele estava fazendo uma viagem nos Estados Unidos, literalmente uma trip assim, que ele tirou, sei lá, 6 meses para viajar pelos Estados Unidos. E ele ficou um tempinho, uns meses na Califórnia, e aí eu descobri que ele estava fazendo uma viagem da Califórnia até a Flórida para conhecer o país, assim, comprou uma caminhonete velha lá, imagina as missões, né? E começou a atravessar o país, cara. E aí eu fui acompanhando, que eu vi que ele estava no Instagram postando a viagem, até vou deixar o link do Med aqui, porque vale a pena até, Med, de repente posta de novo umas viagens aí pro pessoal ver. Mas o Med tinha essas viagens sendo feitas no Brasil, nos Estados Unidos, e eu vi que ele estava na metade dos Estados Unidos. Cara, e eu pensei assim, eu vou ligar para ele e vou perguntar o que ele vai fazer na Flórida, porque ele é um fabricador assim, de mão cheia, assim, de escapamento, fabricação de chassi, mecânica, é aquele típico brasileiro habilidoso que faz tudo, sabe, não tem ruim. E aí liguei para ele, Med, o que tá fazendo? Não, eu tô viajando aqui, não sei o que, e aí, bom falar contigo. Eu disse, cara, na época eu não tive a ideia do churrasco ainda, porque não ia colar, né? Mas eu convidei ele, cara, tu não quer me visitar aqui na Fueltech? E ele disse, não, como assim? Não, desvia o caminho aqui, para na Geórgia, porque é perto da Flórida. Mas o que tu quer? Não, eu tenho um projetinho aqui, eu preciso de uma mão pra alguém montar isso aí comigo. E aí ele disse, beleza, tô indo pra aí. Mudou assim, sem perguntar 2 vezes, mudou pra vir pra me visitar na Geórgia. E aí quando ele chegou, eu já tinha todas as peças em cima da mesa, tinha tudo. Eu falei, agora é o seguinte, acho que uma semana a gente monta isso, né? E era um kit é só montar, é plug and play, não sei o que. E aí ele disse, não, vamos montar. E aí começou a montar, só que acabou levando acho que 1 mês, assim, porque, cara, porque o Med é muito criterioso e tinha um monte de suporte que não estava certo, que não estava legal, que estava meio estranho. Tinha um monte de coisa que estava assim, que ele falava, cara, isso aqui vai voar correio, isso aqui vai dar um problema, isso aqui vamos fazer melhor. E eu também adoro perfeccionismo, achei, cara, vamos fazendo. E aí a gente acabou melhorando todo o kit. E aí dá pra falar uma coisa, Med, até hoje esse Corvette nunca voou uma correia, esse Corvette nunca estragou nada de motor. Depois eu vou contar outras histórias do que estragou de câmbio e tal, mas isso aí é outra história. Mas nunca estragou nada de motor, esse carro é um perfeito, assim, ó, incrível. E aí realmente o Med instalou todo o kit de ProCharger, a gente... Med, trocamos a embreagem, né? Botamos uma embreagem de 3 discos, porque o carro tem muito torque, absurdo de torque, né?
O que mais a gente fez? A gente trocou os bicos, botou bicos maiores, flauta, trocou todo o sistema de combustível, fez a linha de combustível com 2 ou 3 bombas Valbro dentro do tanque, fez toda a parte mecânica assim, e dessa aí para funcionar, digamos assim. E aí teve tudo isso aí, trocar o radiador por um radiador maior. A gente botou um intercooler na frente, que é um intercooler de 5 polegadas de diâmetro, que interfere um monte assim na refrigeração do carro, e por isso que a gente botou um radiador maior tentando melhorar a refrigeração. Mas, ou seja, a gente fez várias coisas assim, e a preparação que o Matt fez ali foi perfeita. Eu vou tentar botar algumas imagens agora aqui e algumas fotos e vídeos se eu achar. Vamos ver se eu consigo mostrar um pouco de como é que foi aquela preparação ali. Bom, vocês viram aí algumas imagens sobre o que foi feito na preparação e de como é que foi, mas, cara, foi muito legal. Em média foi assim, ó, foi 10, porque foi a minha primeira experiência mesmo de montar um carro nos Estados Unidos, preparar um carro literalmente sozinho e fazer ele funcionar. Com um brasileiro, a história que veio depois de ser chamada do golpe do churrasco, começou com o Mad. Então, um abraço aí, Mad, muito obrigado mesmo, cara. Esse carro foi incrível, assim, ó, marcou muito a minha história aqui, a minha vida. Tem um outro capítulo que eu vou falar um pouco até antes dessa parte, que foi quando eu peguei o carro e um problema que essas Corvettes elas têm até 2000 e todas as EO6 têm a fama de cair válvula, ou seja, dela quebrar a válvula ou de soltar alguma coisa e cair válvula para dentro do motor, mastigar o motor e perder o motor. Então o que acontece? Diz que as guias de válvula desse carro elas soltam ou quebram ou engripam, alguma coisa assim, que tem que pegar o cabeçote dele e trocar todas as guias, as sedes e consequentemente as válvulas para que esse cabeçote não estrague. Então no meu carro o que eu fiz? A primeira coisa que eu fiz quando eu peguei o carro, eu fui ver, era tudo original ainda, o carro tinha 30 e poucas mil milhas. Eu levei numa oficina especializada que foi lá e fez, que era a LS Experts, que é uma oficina fica a 5 minutos da Fueltech, um parceirão meu ali, um amigão. E eles literalmente tiraram, sem tirar o bloco do motor, eles tiraram o capô, abriram o capô, tiraram os 2 cabeçotes, botaram 2 cabeçotes já retificados, já trocados, mas original também, no mesmo lugar, e montaram o carro e me entregaram em menos de 6 horas. Ou seja, eu larguei de manhã, metade da tarde o carro estava pronto. Aí na época e normalmente quando faz isso, já aproveita e troca os comandos também. E é por isso que esse carro tem essa lenta tão incrível, né? Porque um LS com um comando original, ele fica uma lenta de um V8 comum original, né? E esse carro ali é uma lenta, bom, vocês viram, né? Eu acabei de ligar ele ali, me filmei, é uma lenta incrível, assim, e normalmente os LS com comando já ganham um monte de HP. E aí quando a gente botou os comandos, eu coloquei a Fueltech e fui medir, o carro deu, deixa eu me lembrar, 530 cavalos de roda, aspirado na gasolina, só com comando e os cabeçotes original e Fueltech. Isso já é mais 600 HP de motor. É mais ou menos a preparação que o TK fez no amarelo dele, mas ele fez depois de mim. E aí na época já valia a pena, em vez de botar os comandos, em vez de botar os cabeçotes original só, digamos, retificado e trocado as guias, ele botou um cabeçote de performance, que aí já ganha um pouco mais. Então do TK acho que teve alguns HPs a mais ali, porque os cabeçotes eram um fluxo melhor e o meu ainda é original. Mas como eu queria já botar, eu sabia que eu ia botar o ProCharger, eu nem me preocupei muito com o fluxo de cabeçote, porque o ProCharger enfia a pressão para dentro e tá tudo certo, né? Então essa foi a história, digamos assim, da preparação que eu fiz nos cabeçotes ali, que foi uma preparação de comando e troca de substituição dos cabeçotes. Mas também foi um capítulo legal, porque foi uma experiência assim de entender como é que funciona. E eu gostava, esse carro eu dirigi todo o tempo, dirigi ele indo para a empresa todo dia, foi literalmente meu carro de dia a dia. Eu tinha um Tesla na época também, que eu já mostrei algumas vezes, alguns detalhes, mas eu preferi usar muito mais o Corvette do que o Tesla ali, me lembro direitinho ainda. Outro capítulo da história do C6, a gente fez um plug and play, né, um jumper para ele, né,
E aí na época quem fez foi o pessoal que trabalha, o pessoal da Fueltech Brasil. A gente sempre faz um programa de intercâmbio, que eles vêm para os Estados Unidos e ficam tipo 6 meses aqui ou 5 meses para, digamos assim, aprender, ensinar, trabalhar em desenvolvimento, trabalhar no suporte, ter a vivência com os Estados Unidos, fazer todo o trabalho. Mas na verdade eles acabam participando, eles são os primeiros vítimas do golpe do churrasco aí, porque era certo que de noite sempre tava a gente mexendo em algum carro de alguém, no Corvette, em outros carros. E aí a gente fez, um desses projetos foi fazer o Jumper Harness, que a gente chama do Corvette, que é literalmente despluga esse original, pluga a Fueltech no meio dela e volta pro chicote original. E aí com isso consegue, não precisa cortar um fio do carro e consegue controlar todo o motor. Então o C6 ali, ele tinha exatamente assim, que na verdade o que a gente fez no C8 aqui também, não tem nada cortado do chicote original, tem um jumper no meio disso aí. E esses são os tipos de chicote que a gente está lançando na Fueltech também agora, tanto do Corvette, que serve para Camaro e tal, para alguns outros carros, mas vai lançar para o Brasil para outros tipos de carro, aí, como Honda, Audi, moto pequena, a 125, né? E assim vai outras aplicações aí. Bom, mas agora a gente está chegando aqui num evento que é o seguinte, em Woodstock aqui, é pertinho de casa, hoje é um sábado à noite, e eles me convidaram para levar o carro e para bater um papo lá com todo mundo. Então eu aproveitei para ir para esse evento, o Pedro está indo comigo, e a gente eu vou filmar um pouquinho ali, vocês vão ver um pouco dos carros, depois a gente continua na saga da Corvette C6 aí, na história que eu estou recontando da Corvette C6. Então vamos ver como é que vai ser esses carros nesse evento aí, vocês vão acompanhar um pouco comigo e a gente continua daqui a pouco. Chegamos no evento agora aqui, botamos uma Corvette. What's up? What's up, man? O pessoal aqui é um evento diferente. É legal o fim do dia, ó. Porque normalmente os outros eventos eles são de dia e aí de manhã cedo, e aí o sol é diferente. E aí? Tudo bom? Olha aqui, ó. Esse cara aqui, ó, vocês vão conhecer melhor aí daqui a uma... Esse cara aqui, sinto muito informar, ele caiu no golpe do churrasco. Fernandinho. Estamos dentro. Esse aqui é o Fernandinho. De onde é que tu é, natural? Lá de São Brasil, Paulo. São Paulo mesmo? Ultimamente eu morava em Ribeirão. Ah, legal. Aí eu vim pra cá. Legal. Entrar nessa loucura. Show de bola. Legal, bom que tu veio aí. Valeu. Top. O Fernandinho vai cair numa salgada aí. Sagas aí. Vocês vão ver aí em breve aí. O pessoal tá curtindo aí, todo mundo perguntando do Corvette. Vamos dar uma volta, olhar os carros aí. Vamos olhar aí. Vamos começar por aqui, ó. Uma F-150 Lightning. Essa aqui é a última antes de ser elétrica. Olha aqui os C8s, ó. Esse aqui é que nem o meu, só que tem as faixas, ó. E umas rodas diferentes. Bacaninha ficou. Esse aqui tem aerofólio alto, ó. Esse aerofólio aqui, ó. Mas eu não gosto aqui porque não dá pra pular pro porta-mala aqui pra mexer no carro. E olha esse aqui, ó. Esse aqui é muito legal, ó. O cara fez um... Tu acha legal isso aqui, Pedro? Sim. Camuflado assim, né? Esse aí tem um escapamento, ó. Um laranja, com teto preto, ó. Um C7. Olha aqui o que é isso aqui? Legal, hein? Um 280. Show. Ó, Ferrari. Será que eu boto o símbolo desse na Corvette? O que tu acha? Cara, o interior disso aqui é muito legal, né? Todo pretão. Essa aqui um dia eu vou fazer ainda, uma com turbo. Pode escrever, ó. Acho muito legal esse motor. Lamborghini Twin 67 biturbo, ó. Essa Lamborghini Urus aqui é muito legal. Olha esse carro aqui, ó. Isso aqui tem direto aqui, ó. Olha as rodas. Aqui em Atlanta é o seguinte, cara, é impressionante assim, ó. Todo final de semana tem 2, 3 eventos assim de juntar carro. É muito forte mesmo. Ó. Aqui que eles os promotores do evento, ó. Que é esse Atlanta Custom Wraps. Que é os caras que fazem adesivação aqui, ó.
Aqui tem a exposição. Olha que legal essa empresa. Olha essa McLaren. Que coisa maluca, hein? Olha o cachorro. Ó, senta aí. Deixa eu tirar uma foto. Vamos ver mais o que tem aqui, ó. Legal, hein? Olha que louco isso aqui. Olha as rodas. Olha essa roda, que louca. O cara tocando, o gurizinho ali, ó. Ó. Lamborghini, McLaren, Audi, o GTR cor-de-rosa. Ah, esse carro aqui, ó. Esse carro dele tem Fueltech, sabia? É do dono aqui. Não sei se tá ali fora, vamos ver se a gente acha ele. Esse carro tem Fueltech. Muito legal. O evento aqui, na verdade, é no estacionamento dessa empresa, da Atlanta Custom Wrap. E eles que assim, organizam esse evento. Hi. How are you? Good. Good to see you again. Say hi to Brazil. Hello, Brazil. Já que eu tô falando no vídeo do Corvette C6, esse é um C5, ó. Esse é a geração anterior, ó. Ele tem as capas igual aos LS, que eu tirei no C6 porque não cabia por causa das flautas. Mas ele é um 5.7, ó. Tenta não coçar. O interior dele aqui, ó. Dá pra ver as diferenças do interior do C6, ó. E ele é... Olha só a traseira dele aqui, como é que ela é. O Z06 ele tem essa janelinha curta aqui dessa versão do C5. O porta-mala é menor. Então agora eu vou fazer o seguinte, ó. Enquanto a gente sai desse evento aqui, vocês vão assistir um evento na semana passada. E deixa eu contar como é que veio a Corvette C6, que era minha, veio parar de novo na minha garagem na semana passada. Foi o seguinte, na quinta-feira antes do evento, eu estava conversando com o Pedro, que é o dono desse carro, que é um amigão meu. Eu vendi esse carro para ele em 2019, tá? Final de 2019. Ele é um brasileiro que mora em Miami, Boca Raton, na verdade, e ele comprou o carro para deixar lá e andar e curtir, se divertir pra caramba, assim. Faz 2 anos que ele tem o carro agora, praticamente. E aí ele me ligou na semana passada e eu cobrei ele e disse, cara, eu preciso contar a história desse carro de novo. E ele tava na dúvida se ele vai vender o carro, se não vai vender o carro. Eu disse, cara, antes de tu vender esse carro, vamos dar um jeito de eu ficar com esse carro pra me contar a história dele. E aí ele disse, cara, eu te levo o carro. Eu disse, não, tu leva mesmo? Então vem que vai ter um evento. E eu achei que ele não ia levar a sério. Ele pegou uma carretinha, botou a Corvette C6 em cima do reboque, veio de Miami a Atlanta, que são, sei lá, 9 horas dirigindo, 10 horas dirigindo, não mais até, acho que umas 10, 11 horas. Botou o carro em cima do reboque numa carretinha. O Pedro pai e o Pedro filho, né, o Giglio, com as esposas e a esposa uma esposa grávida ainda, 7 meses e meio, e eles vieram trazer o carro, viajaram a sexta-feira inteira. E aí a gente foi junto se encontrar. Na verdade a gente se encontrou no evento que vocês vão ver agora como é que foi. Mas e aí ele deixou o carro comigo aqui pra eu poder documentar, registrar, andar e assim, eu vou te falar a verdade, isso é tudo desculpa. Esse vídeo aqui é só uma desculpa para eu poder dar umas voltas nesse carro. Então obrigado, Pedro, por me proporcionar a oportunidade de me relembrar desse carro, porque eu não lembrava o quão impressionante é esse carro e quanta memória emocional tinha. O único risco é talvez eu querer ficar com ele agora. Então, mas isso a gente conversa ainda, vamos ver se não fica aqui na minha garagem ou não. Mas agora assistam a parte do evento que o Pedro trouxe o carro e a gente se encontrou lá e eu tava com a Ferrari. Então depois a gente continua o resto da saga da C6 aí. Chegamos aqui, ó, estacionado. Vamos ver como é que vai ser o evento. Na verdade o evento abre às 11, agora são 8h49 da manhã. Então acho que vai demorar um pouquinho até todo mundo chegar, dar uma caminhada daqui a pouco. Olha aqui, ó, quem chegou aqui, ó. Pedro, amigão brasileiro, e Pedro também, né? Pedro também, Pedro César. Os dois Pedro, ó, que são pai e filho. E olha que eles trouxeram aqui, ó, surpresa. Churrasco do mal, eu gosto de falar. Eu falei pra eles brincando na quinta-feira, cara, quem sabe vocês trazem a Corvette aqui pra gente dar umas voltas e olhar, e olha aqui, ó. Mas, cara, ficou legal, hein? E aí, o que vocês mudaram nela aqui? Botaram um spoiler lateral. Esse spoiler lateral. Pintou as rodas, pneus que eu tinha ainda, né? Pneus
Os nitros. Deram um fosco aqui. Ah, mudamos a posição da Fulltech para colocar o som. Sim. Olha aqui, ó. Que legal. Deixa eu ligar ela pra sentir, ó. Eu tava com saudade dessa acelerada aqui, ó. Aqui os malucos, ó, que vieram. Quantas horas vocês dirigiram ou não? 9h30, direto. 9 horas de da manhã? manhã. Com a mulher grávida ainda no carro. É grave. Isso aí. Estavam devendo a visita mesmo aí, ó. Que legal. Fazia tempo, entrou assim na churrasco. É. Ah, vamos dar uma voltinha aqui no evento antes de ficar agitado mesmo, porque ele começa às 11 pro público. Por enquanto é só quem tá expondo, ó. Ah, aqui umas Porsche Carrera. Eu nunca tinha visto um desse na minha vida. Olha só o interior aqui, ó. Cara, isso aqui... Hey, Hardin. Tem uma dessas? Caramba, isso aqui é raro, hein, meu. Ah, olha que legal esses bancos. Meu, isso aqui é carro de $1,5 milhão de dólares, uma coisa assim. É uma Porsche que os caras fizeram V10, ó. É uma Porsche que não tem motor de Porsche. O motor desse carro é 10, né? 10 cilindros, V10. Que legal. Porca central, ó. Freiozão. Esse carro é raro. Eu nunca tinha visto um na minha frente. Olha como é que é a grade aqui, ó. Os amortecedores em cima aqui. Que legal esse carro. Corremos com ela na piscina. Correu? Contra ela. Ó, um trueno esse aqui, ó. Legalzinho. Até uma distância mais curta eu dava cacete nele. Depois, É? no final, mais longe, ele não dava cacete. Mas Olha eu fazia mais velocidade na distância mais curta. Olha essa Ferrari. Essa aqui tem uma coisa que eu falo, ó, a roda da frente é muito pra dentro, ó. O offset dela é errado, ó. Mas o freio é gigante, ó. Que legal. Ah, essa aqui é malandrinha, hein? Ah, como o cofre é diferente da minha, ó. Já é fechado de fábrica ali, até uns fibra de carbono. Escapamento aqui dá pra botar um turbinão, ó. Isso aqui dá pra botar uma turbina, ó. Tem espaço. É uma Challenge Stradale, ó. Essa é de corrida mesmo. Muito legal. Volantinho do lado direito. Os miatinhos, né? Volando lá direito, eu quero ter um carro assim uma hora dessa. Olha esse outro pequenininho aqui, ó. Suzuki 660 cilindrada motor. 660 cilindrada, ó. Olha aqui, ó. Pressurização, que legal. Intercooler. Que legal. Ah, olha aqui, ó. Vocês estão vendo, ó. Tô com a camiseta da Ferrari, ó. Essa é a primeira, é a amostra, na verdade. Mas vocês já viram, talvez alguns de vocês já receberam ela aí no Brasil. Mas eu recebi a minha aqui pra provar, pra ver, ficou muito legal. Essa vai ser a camiseta, essa foi uma camiseta, uma série especial que a gente tá fazendo pra comemorar, ó, todo o projeto da Ferrari. E eu vou fazer outras aí. Vamos ver qual vai ser a próxima. Vamos ver se vocês adivinham. Tudo bom, pessoal? Deixa eu interromper esse vídeo aí no meio para mandar uma mensagem para vocês sobre as camisetas da Ferrari. Vocês acompanharam aí que na semana passada a gente disponibilizou o primeiro lote das camisetas da Ferrari e viram que elas esgotaram ali em questão de minutos, né? Deixa eu explicar um pouquinho melhor como é que foi e como é que a gente vai fazer os próximos lotes. Como essa questão das camisetas foi uma ideia nova, eu nunca tinha feito, é uma coisa que eu não tinha nem ideia de quantidade de camisetas a produzir, a gente pegou e fez aquela página para ter o contato, que é o e-mail, o telefone, e saber uma ideia mais ou menos de quantas camisetas cada um de vocês estaria interessado em comprar para tentar acertar o máximo possível a quantidade de camisetas produzidas, né? Ao mesmo tempo, a gente fez um grupo de WhatsApp para poder mandar essas informações e fez o aviso por e-mail. Muitos de vocês não receberam e-mail, ou falaram que não receberam porque talvez ficou no spam,
E também tem que dar uma olhada no spam, exatamente como é que configurar para evitar de que o e-mail fique ali. E o grupo de WhatsApp, alguns grupos de WhatsApp eles lotaram e aí entre a transição para um novo grupo ficou indisponível. Mas isso a gente já resolveu também agora. Então, quem de vocês não recebeu a notificação sobre o grupo de WhatsApp, entra de novo e lá se cadastra e garante que está recebendo os WhatsApp, porque essa é a maneira mais garantida, digamos, de fazer. O e-mail ainda tem às vezes um anti-spam no meio do e-mail lá que é difícil de desabilitar. Bom, e como a gente não sabia exatamente a quantidade de camisetas fazer, a gente tentou fazer uma quantidade grande, só que vocês todos acompanham a questão da pandemia, as dificuldades que tem de fornecimento de material, e a gente está assim como toda a indústria, está uma dificuldade bem grande de conseguir fazer volumes maiores de produtos. Então a gente conseguiu fazer 2 lotes de camiseta, e o primeiro a gente disponibilizou, que era um pouco menor, e o próximo lote vai ser maior então um pouco. Eu acredito que ela vai atender a maioria das pessoas que está realmente na fila de espera, está esperando para poder comprar isso aí. Só fica atento realmente ao WhatsApp e ao e-mail no dia que a gente for avisar que vai ter isso aí. A gente vai avisar, acho que antes, quando é que vai ter e no momento que estiver disponível para relembrar. E eu espero que todo mundo consiga comprar sua camiseta e pegar sua camiseta comemorativa da Ferrari. E ao mesmo tempo eu digo assim, não vai ser a última camiseta, a gente está fazendo, eu quero fazer várias camisetas dos outros carros aqui, ó. Da C8 com certeza vai ter, da Mercedes e de novo outras estampas da Ferrari. Assim a gente vai fazendo essas camisetas aí para realmente ser uma comemoração, uma lembrança de todas as sagas. Então fica tranquilo que vai ter mais oportunidades. Agradeço a todos que correram atrás e fico feliz da procura. A gente está organizando para tentar ser o mais linear, o mais correto possível aí para todo mundo conseguir a sua camiseta. Então, muito obrigado. Continue aí no conteúdo normal aí. Valeu! Olha aqui, os caras botaram o motor de um GTR R35 num 370Z. Esse interior de Alcântara assim é legal, ó, eu gosto. Assim que eu quero fazer no meu Mazda no Brasil. Isso aí GTR normal? Não, do GTR novo. É. Os NSX eu sou louco. Cara, esse aqui tá impecável, hein? Olha o interiorzão aqui, ó. Supercharger, não? M6 Fast enough. Olha que legal essa roda. Muito legal. Olha o slant nose Porsche, que é farolzinho na frente e baixo. Coisa linda. Uma 512 BBI. Cara, que coisa linda isso aqui. Lamborghini Diablo. Esse aqui é o sonho de 11 entre 10 adolescentes da década de 90, né? Incluindo eu. Quem nunca viu um motor desse no Uno, no Brasil, né? Aquela montagem que os caras fazem. É uma capa em cima, né? Não, acho que é até uma montagem. Cara, tu vê que esse aqui é bem rústicozão, né? É mais rústico que a Ferrari ainda. Olha o Hondinha, o Civic Type R. Direção lá direito. Outro Hondinha. Mugen. Esse NSX aqui é meu tipo, ó. Vermelho, meio clássico assim. As rodinhas bonitinhas. O Acura NSX, ó. Muito legal. Nissan Sima, isso aqui é um daqueles carros japoneses que só saiu no Japão. Os caras trazem pra cá, ó. Olha as cortininhas aqui, ó. Que loucura. É o chefe da Yakuza, hein? Essa era a cor do meu RX-7 no Brasil. E aí foi pintado de amarelo, agora a gente tá repintando ele. Meu igual a esse, aquele era amarelo. Esse aqui ele era dessa cor. E eles pintaram de amarelo ele. E agora eu tô pintando de novo ele de amarelo. Vou manter amarelo, mas... Olha um Focus 2 portas aqui. Tem no Brasil esses Focus 2 portas?
Eu acho que não, né? Ah, ele é essa que tá com um para-choquinho diferente. É outro, né? É. Ah, esse aqui o cara... Nunca vi assim. A tampa tão aberta aqui. Agora fiquei na dúvida. Um vidro aqui. Olha assim. Ah, essa Ferrari aqui é bonita, hein? Ó, manual, gated six. Esse vidrão aqui em cima, eles acertaram assim nessas Ferrari. O que é isso aí? Caramba, esse é clássico. Estilo anos 90 mesmo. NSX todo modificado. Cara, olha essa M3 aqui, ó. Ó, Christian. Tu que gosta de M3, eu também, né? Só brinco contigo porque tu é o fanático. Que coisa linda. Olha essa rodinha aqui, ó. Aro 17, 215, 40, 17. Ah, era Hotform, ó. Clássica, hein, meu. Bah, que coisa linda. O que é isso? Uma Alfa? GTV. Ah, 2.0. Uma Spider, que é praticamente a frente. Tem uma dessa Spider. É? A minha é 6 canecas. Ó, um Fiat Coupé na Europa. Aqui é muito... Deve ser raro esses Fiat Coupé aqui, ó. No Brasil é comum, não é mais comum, agora já não tem tanto. Que legal, nunca tinha visto um Fiat Coupé nos Estados Unidos. É o mesmo motor do tipo 16 volts. É, mas aqui é raro, não tem, não teve oficialmente. O cara deve ter trazido da Europa. Ah, legal. Prelude. Um GTO, que é igual ao nosso Ômega australiano no Brasil, mas com 2 portas e motor V8 aqui, ó. A van do... Ficou legal com essas rodinhas. Camaro que nem do Leonardo, o diretor da Feutec Brasil lá. Só que o dele é o Bordeaux, um RS. Que legal. Vamos voltar agora. Aqui, ó, Ferrari 360 Modern Spider. Ah, essa M3 aqui típica com aquela adesivação da época ali, né? Porschezinho. Esse tá bonito, hein? Targa. Uma M3. Ah, e essa é alemã mesmo. Aqui nos Estados Unidos é raro. É raro ter essa alemã aqui. Motor alemão. Ah, um Audi, ó. Um V6 turbo. Os caras fizeram. Não é muito comum aqui também. Bacana, hein? Hey, how are you doing? Golfzinho. Noise Speed. 8 válvulas, ó. Supercharger. Oh, that's cool. Porsche. Cara, essas Porsche é louca. Essa aqui então, minha preferida. Essas rodas. Essa bordinha na roda, não sei se não é demais, mas o que é louco é. Olha o câmbio. Ah, Ferrarizinha antiga. Tem um monte de gente que tá, ó, a fantasia aqui, o cara tem que vir dos anos 90, ó. Por isso que eu tô de... Não sei se eu mostrei, ó. Eu tô de New Balance, que aqui é pra ser um evento dos anos 90. E aí o que o pessoal vem? Tem gente fantasiada assim, meio que roupa dos anos 90, por isso tem umas camisas estranhas, todo mundo. E eu tô com esse tênis aqui que é um New Balance, que é um bem típico dos... que eles brincam aqui de cara que tem Corvette ou de tuner, porque o tênis é bem estranho.
Olha o body kit, esse carro aqui deve ser famoso, eu não conheço. Todo um body kit, deve ser tipo assim, uma coisa da década de 90 que os caras devem ter feito, ano 2000. Bem exótico. Olha aqui a fantasia dos caras. That's cool! Fantasia. You have a hoverboard? That's good. Olha os tênis do Marty McFly. Cool, né? Vizinha aqui tem a M3. Muito legal. Inteirinha. Só. Olha aqui a M3 do cara. Rodinha clássica. Tala mais larga. Show. E aqui estamos, a Ferrari e a C6 que veio visitar, ó. Nós estávamos falando em português aqui com o Pedro e ele chegou esse americano aqui que fala um pouco de português. Oi, gente. Eu falo português mais ou menos. Fala bem até. Ele na verdade é americano, mas os pais são brasileiros, né? Eu preciso aprender mais português. Nós vamos para meu carro agora. Vamos. Ele vai mostrar o carro dele aqui, ó. Eu falo, tá bom? Tá bom? Tá bom. Tá bom. Tá bom. Legal, vamos conhecer o carro dele. Legal ver quando o americano fala português, é bem difícil conseguir falar. Parabéns. I will try. Como fala? Eu vou tentar. Vou tentar. Eu vou tentar. Vai, Flamengo. Flamengo. Flamengo ou Flamengo? Flamengo. Flamengo. Ele tem um 300X, ó. Que legal, ó. Um 2JZ. 2JZ, né? Turbo grande. 700 cavalos, mais ou menos. Turbo 69 Aham. milímetros. Turbo de 69. Ah, legal. Volk. Ó, aqui, até mesmo no evento aqui, ó, que é menor, tem um brasileiro aqui, ó. Como é que tá? Como é que é teu nome? Lucas. Lucas, veio visitar. E olha aqui, eu trouxe um presente pra mim, obrigado, hein? Não, de nada. O Hot Wheels aqui da Ferrari. Estamos aqui com os brasileiros aqui em Atlanta. Tá acompanhando as sagas aí, não? Sim, sempre. É, que legal. Especialmente a da Ferrari, hein? Legal, obrigado. Bacana. Tem um monte de brasileiro aqui. Quarto ou quinto brasileiro que eu vi aqui. Legal, a gente tá no meio do nada, mas tem uns brasileiros sempre aí. Não, aqui o grupo aqui é bem forte aqui em Atlanta. Legal. Show de bola. Obrigado. Ninguém falou que não pode ligar os carros aqui. Fala. Vamos dar uma volta aqui, ó. Olha essa... Cara, olha essa BM M6 aqui, ó. Que coisa. Olha o interior disso aqui. Ah, ela abre o vidro aqui atrás, ó. Interior bonito, hein? E essa 355 aqui, o cara que comprou ela ontem veio falar comigo que ele comprou porque ele viu a minha no Café New Octane. Acredita? Olha só que bonita. Toda originalzinha. Tá com o interior, ó. Interior caramelo. É manual, ó. 23 mil milhas. E ela, como ela é manual, original, ela tem um sensor de pressão de óleo ali, ó. Aí o relógio é ali, onde é que é a pressão de óleo, o tanque. E na direita tem a temperatura do óleo, ó. Ah, o meu não tem temperatura do óleo. Cara, bem bonita. E ó, ela é da cor do carro mesmo aqui, ó. Aqui, ó, pra quem nunca viu, às vezes é uma original, né? Eu mesmo esqueço. Ela tem essa chapa aqui de proteção, ó, que ela não fecha tudo, ó. Dá pra enxergar um monte de coisa aqui. Aqui também, ó.
os filtros de ar original, que tá ligado naquela mangueira que sai da porta o ar ali, o MAF original e vai para os dois lados, ó. E aqui tem uma capa, ó. Tá vendo que a minha não tem essa capa ali, eu fiz de carbono. O resto é igual. Aqui é outra Ferrari, uma 430. Como já melhorou assim a aparência do motor, né? Os caras fizeram um negócio muito bonito. Esse motor aqui é o que o cara tem na memória, né? Um dia eu tenho que fazer uma dessas. Essa aqui cabe a turbina aqui, ó, bem fácil, ó. That's amazing. Aqui é M6, hein? Olha só. Eu já mostrei antes, mas agora com o motor aberto. Das throttle bodies. Yeah. Clean as hell. Que carro legal, hein? Essa é M6. Uma NSX aqui. É, muito cromado, mas tudo bem. With best dressed. Eles vão fazer uma premiação aqui, ó. Close call. But the winner is the Dare costume here. Right here. Justin Reed and his wife. A premiação. Congratulations. Melhor fantasia de anos 90. E aí, gostaram do passeio no evento Y2K de Ferrari e onde é que eles levaram a Corvette C6? Então, agora eu vou levar isso aqui para dar uma voltinha comigo. Vamos dar uma volta de Corvette preto? Não, nós vamos de Corvette preta agora. O Black. Tá? Agora eu vou... No próximo capítulo eu vou contar algumas coisas para vocês de como é que foi a história do Corvette preto. Então vamos ver de novo a partida dele, porque o barulho desse carro é incrível aí. Uma coisa que é muito legal fazer, eu curto bastante, é sair para dar uma volta às vezes domingo de noite, domingo de tardezinha, assim, literalmente só para escutar o barulho do carro devagarinho, dentro do condomínio mesmo, só de boa assim, curtindo o carro. E eu estou aproveitando então para contar o próximo capítulo da história desse C6 aqui, que foi quando a gente levou ele para o dinamômetro, já ProCharger, já com Fueltech, tudo instalado, tudo bonitinho. Primeiro eu andei bastante com o carro na rua, assim, bem de leve, aprendendo, entendendo a resposta do ProCharger. O ProCharger é muito, muito agressivo, né? Então eu tive que pegar literalmente e entender, assim, como fazer o mapa, como é que fazia tudo. É um processo bem diferente, porque ele, na verdade, ele dá pressão imediato, né? Eu até vou fazer o seguinte, tem um vídeo do TK, que é muito legal, que ele dirigiu esse carro aqui, quando era meu ainda, mas tá a mesma configuração, mesma potência, tudo igual. E na verdade, quando ele dirigiu esse carro, ele teve várias impressões legais. Então eu vou pegar um trecho do vídeo do TK, vou botar aqui só para vocês verem como é que é, dando uma aceleradinha nesse carro aqui para entender melhor. Olha isso, Jesus do céu.
Vai dar, vamos ver. Meu Deus! Olha isso! Madre mia! E aí, o que acharam da reação do TK? Quantas Ave Maria ele fez? Acho que foi um dos episódios mais icônicos que o TK fez de acelerar um carro assim mesmo e ficar impressionado, né? Eu me lembro direitinho desse episódio. Bom, então quando a gente levou o carro pro dinamômetro, foi legal porque eu nunca tinha tido um carro, eu acho, com mais de 1000 cavalos no dinamômetro, se eu não me engano. E aí a gente começou a passar e começou a ver que estava dando certo, e o carro foi aceitando, que não tem como regular, digamos, a pressão de turbo, né? É a relação da polia. E na verdade acabou dando uma super potência, né? Deu 1003 cavalos na roda. Bem melhor. Olha lá, o Luiz tá esperançoso aqui. Vamos ver o que a gente ganhou. 1003 cavalos! Parabéns! Viram aí? Foi legal, né? Impressionante, esse carro aqui deu aquela potência e até na época a gente ficou pensando, ele tem biela e pistão original, apesar de que a biela é de titânio e é um motor muito forte já, só que diz a lenda que não aguenta mais que 750, 800 cavalos de roda. E até na época a gente ficou com medo, será que vai quebrar? E cara, eu andei eu acho que andei 1 ano e meio com esse carro aqui, com essa potência. E olha, perfeito. Diz muito também que o que quebra nesse carro é pistão. E aí entra também aquele problema que muitas vezes o cara acerta meio errado, ou especialmente quando é reprogramação original, eu já vi muitas vezes os caras fazerem alguma programação que não fica muito boa. E aí daqui a pouco quando vê, já machuca um pistão, machuca alguma coisa assim. Mas em termos de biela, cara, tem aguentado perfeito. Tanto que tá aí mais de 1 ano e pouco ou 2 anos comigo, e eu acho que 1 ano e pouco já tá com o Pedro esse carro. E olha, perfeito. Então foi realmente um projeto que deu muito certo. Fiquei muito feliz de construir esse carro. O Med foi um cara incrível, assim, foi a primeira experiência de convidar para um churrasco e fazer o projeto todo, foi muito legal. Depois disso, curti esse carro muitas vezes, até é legal que as crianças adoram ele, sentiam bastante saudade, especialmente o barulho desse carro, é incrível, né? Quero agradecer então o Pedro Gigli, que é o dono desse carro e que me permitiu esse remember aqui, essa lembrança tão gostosa desse carro aqui, de poder curtir ele mais um pouquinho e acima de tudo mostrar para vocês o que foi esse projeto. Realmente foi algo que me marcou muito, é um projeto muito equilibrado, que deu muito certo. Prova disso é que é um carro aí que está há anos já com a configuração atual, não tem nada assim de problema, é um carro que funciona perfeito, anda muito, muito mesmo. É impressionante a resposta do ProCharger assim, e a potência que dá, e ao mesmo tempo é um carro confiável. Então, muito legal isso aí. Obrigado de novo a todos vocês que estão assistindo, espero que vocês tenham curtido essa mini saga, digamos assim, do Corvette C6 aqui, porque também foi um projeto que eu fiz sem documentar no canal, digamos assim, o canal é posterior a isso, mas eu achei que era muito válido mostrar para vocês e curtir esse carro junto aí. Muito obrigado a todos, espero que tenham curtido, até o próximo vídeo e tchau!